Agora, 8h22, estamos aqui de volta com o Jornal Gente. E você sabe que a nossa missão aqui é tentar fazer com que os fatos fiquem mais claros para todos nós, não é? Em relação ao que acontece no mundo, o que acontece no Brasil, aquilo que mexe com as nossas vidas e com o nosso bolso. É um momento conturbado do ponto de vista internacional, por causa da tensão maior no Oriente Médio, por causa da guerra Rússia e Ucrânia, que não acaba nunca, por questões ligadas a Estados Unidos e China, e nós temos os nossos próprios problemas de sempre aqui no Brasil, com essa luz amarela acesa em relação ao cenário fiscal. É por isso que a gente convidou para conversar conosco o ex-ministro da Fazenda, ex-ministro do Meio Ambiente, diplomata Rubens Recupero, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, na Itália, nas Nações Unidas, e é uma pessoa que lê o todo com muita clareza. Embaixador, bom dia, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Jornal Gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente agradece o seu tempo aqui conosco. Eu queria começar para o senhor perguntando o seguinte: nós já noticiamos que a gente está passando por um momento hoje na economia conturbado, com o dólar em alta, a bolsa caindo, uma grande preocupação em relação ao quadro fiscal e uma sinalização de que a queda dos juros talvez não continue nem nesse patamar lento e talvez não continue mais no Brasil. O quanto que disso é fruto do que acontece fora do país e o quanto que é, entre aspas, culpa nossa como país? Olha, há uma influência evidente do que está acontecendo lá fora, mas o fator principal é interno, né? A minha impressão é que de uns tempos para cá aumentou muito nos meios econômicos a percepção de que o governo federal não daria apoio ao ministro da Fazenda no esforço dele de controlar um pouco os gastos e, portanto, de fazer com que a dívida interna entrasse numa trajetória de estabilização e até de redução. Essa desconfiança esteve sempre presente desde o início, mas ela se acentuou, né? E o fator fundamental foi esse do abandono da antiga meta fiscal. Como você mesmo lembrou, alguns dias atrás, o governo, de certa forma, desistiu da tentativa de produzir um superávit primário, isto é, depois de pagar os juros, ainda ter um saldo na execução do orçamento. Embora o ministro da Fazenda tenha, com razão, declarado que essa nova atitude reflete a própria realidade, a evolução da realidade, a percepção geral dos agentes da economia, e não é só do mercado financeiro, né? Mesmo dos empresários, industriais em geral, é de que o governo tem uma propensão maior para gastar do que para tentar controlar o gasto. E isso, é claro, que debilita a posição do ministro da Fazenda, que até agora tem sido a garantia de um mínimo de estabilidade do atual governo, né? Se nós excetuarmos no atual governo a parte de meio ambiente e de direitos humanos, o que é principal, o que ressalta, é a ação do ministro da Fazenda, uma vez que o resto é bastante duvidoso, né, como resultado. E se o governo perde esse fator, que é a confiança no Ministério da Fazenda, daqui por diante nós vamos ter um panorama mais complicado, como você mais ou menos refletiu, né? Dificilmente os juros vão continuar a cair, a inflação talvez volte a ficar num patamar muito elevado, mas o principal disso tudo é que não há estímulo para investimento, né? O Brasil hoje em dia vive uma situação que, se eu tivesse que resumir, eu diria que é de uma mediocridade normal, de uma normalidade medíocre. É um país relativamente normal, não está com grandes crises, grandes sobressaltos, mas tem um desempenho bastante
aquém do que deveria ter, né? Um crescimento pequeno, voo de galinha, não consegue estabilizar um crescimento na base de 4% sem agravar a inflação. E a única maneira de sair disso seria a confiança, né? A confiança que leva ao investimento. Mas o investimento só pode vir, em primeiro lugar, de um otimismo no futuro, que é a posição dos empresários atuais, que agora nós estamos vendo e está evidentemente abalada. E do exterior dificilmente virá, porque precisaria para isso uma garantia de estabilidade jurídica, né? E não é intervindo na Petrobras ou procurando intervir na Vale e todos esses erros que o governo comete de barbeiragem contínua, né, que ele vai criar esse clima. Então eu, infelizmente, devo concluir que não vejo muita perspectiva de melhora desse quadro, né? Embaixador, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós.